Eles não tinham ideia de quem estava diante deles. Um erro, e suas vidas mudariam para sempre. Quando um empresário rico é expulso de um hotel de luxo por causa da cor de sua pele, eles não percebem que no dia seguinte se encontrarão com ele em uma posição muito diferente. Agora ele estabelece as regras, e eles terão que aprender o verdadeiro custo de seus preconceitos. Olá, amigos! Se vocês são novos aqui e gostam de histórias como esta, convido vocês a curtir este vídeo e se inscrever no canal para me ajudar a trazer mais grandes histórias. Contem-me nos comentários de que cidade estão assistindo a isso. James Hall saiu de seu carro e respirou fundo, sentindo a brisa fresca contra sua pele. Olhou para a grande fachada do hotel de luxo, seu exterior impecável brilhando sob o sol do meio-dia. Ali estava programada sua importante reunião de negócios, uma reunião que poderia mudar o rumo de sua carreira. James, um bem-sucedido empresário negro, não era estranho aos círculos de elite, mas sempre estava consciente do escrutínio. Hoje, sentia uma sensação particular de inquietação ao entrar no saguão do hotel. Seus olhos aguçados notaram rapidamente os olhares frios do pessoal e dos hóspedes. Não era a primeira vez que se encontrava com tais olhares, mas havia algo nesse lugar que parecia diferente. Uma hostilidade latente que impregnava o ar. Ajustou sua gravata, endireitou os ombros e se dirigiu à recepção com passo seguro. A recepcionista, uma jovem com um sorriso polido, olhou para ele. Sua expressão mudou sutilmente enquanto considerava sua aparência. Seus olhos se demoraram um momento longo demais, revelando um início de desconforto antes que ela forçasse um sorriso. Boa tarde, em que posso ajudar? Perguntou, seu tom cuidadosamente neutro, mas com um matiz de formalidade distante. Boa tarde, respondeu James, oferecendo um aceno cortês. Tenho uma reserva em nome de James Hall. Estou aqui para uma reunião de negócios. O sorriso da recepcionista vacilou ligeiramente, e ela rapidamente digitou em seu teclado, seus olhos saltando entre a tela e James. Ele podia sentir sua hesitação e seus instintos lhe diziam que algo não estava bem. Após alguns momentos, ela olhou para cima, ainda sorrindo, mas havia uma tensão ao redor de seus olhos. Sinto muito, senhor, mas parece que pode haver um erro, disse sua voz impregnada de dúvida. Tem certeza de que está no hotel correto? James manteve sua expressão tranquila, embora sentisse uma irritação familiar borbulhando sob a superfície. Tenho certeza. Este é o Grand IW Hotel, certo? Respondeu, seu tom firme, mas educado. Antes que a recepcionista pudesse responder, um homem com um terno sob medida se aproximou. O gerente do hotel, Sr. Collins. Sua atitude irradiava autoridade, mas havia uma arrogância inconfundível em seu andar. Ele lançou a James um olhar breve e desdenhoso antes de voltar sua atenção para a recepcionista. Há um problema aqui? Perguntou Collins, sua voz carregando uma cortesia ensaiada que mal ocultava seu desdém. A recepcionista hesitou, insegura de como responder. Este cavalheiro afirma que tem uma reserva, mas não conseguia encontrá-la em nosso sistema. Explicou em voz baixa, lançando um olhar de soslaio para James. Collins assentiu, seus olhos estreitando-se ligeiramente enquanto se voltava para James. Temo que não tenhamos nenhum registro de sua reserva, senhor. Tem certeza de que reservou um quarto aqui? Seu tom era condescendente, como se falasse com uma criança que se aventurou em um lugar onde não pertencia. James manteve sua compostura e, embora sua paciência estivesse se esgotando. Sim, tenho certeza, respondeu. Posso mostrar-lhe o e-mail de confirmação se isso ajudar. Os lábios de Collins se curvaram em um sorriso fino que não alcançava seus olhos. Não será necessário, disse, agitando sua mão desdenhosamente. No entanto, temos certos padrões aqui e devo pedir-lhe que se retire se não tiver uma reserva confirmada. A tensão no saguão se intensificou e James sentiu o peso de dezenas de olhares sobre ele. Podia sentir o julgamento nesses olhares, acusações silenciosas e suposições baseadas em nada mais que a cor de sua pele e sua presença nesse estabelecimento de alta classe. Conhecia esse jogo muito bem. Tenho uma reserva confirmada, reiterou James, sua voz firme, mas tranquila. E estou aqui para uma reunião importante.
Por favor, verifique novamente. A expressão de Collins endureceu e ele olhou para o guarda de segurança que estava de pé por perto, suas mãos flutuando perto de seus rádios. Cavalheiros, chamou Collins, sua voz adotando um tom autoritário. Por favor, escoltem este homem para fora do hotel. Ele está claramente equivocado. Os guardas se aproximaram, suas mãos flutuando perto de seus cinturões, prontos para escalar a situação. James sentiu sua frequência cardíaca acelerar. Não tinha intenção de causar uma cena, mas também não iria recuar. Ao sacar seu telefone do bolso para mostrar a confirmação de sua reserva, os guardas interpretaram o movimento como uma ameaça. Mãos onde eu possa vê-las, gritou um dos guardas, sua voz ressoando pelo saguão. Um silêncio caiu sobre a sala enquanto os hóspedes se viraram para observar o drama que se desenrolava. James podia sentir sua frustração aumentando. Não estou fazendo nada de errado, disse, sua voz elevando-se ligeiramente. Só estou sacando meu telefone para mostrar-lhes o e-mail. Senhor, precisamos que cumpra, insistiu o outro guarda, aproximando-se mais. James podia ver a tensão em suas posturas, a forma como suas mãos flutuavam perto de seus cinturões, prontas para escalar a situação. Collins observava com uma expressão de satisfação, aparentemente desfrutando do poder que exercia naquele momento. Se não sair voluntariamente, teremos que tirá-lo à força, disse Collins, sua voz gotejando uma falsa cortesia. James respirou fundo, ponderando suas opções. Sabia que podia insistir mais no assunto, mas a situação já havia saído do controle. Não iria dar-lhes a satisfação de vê-lo perder a compostura. Está bem, disse em voz baixa, sua voz firme apesar da raiva que borbulhava sob a superfície. Eu vou, mas isso não terminou. Ao se virar para sair, os guardas agarraram bruscamente seus braços, empurrando-o em direção à saída. James tropeçou ligeiramente, sua dignidade golpeada, mas intacta. Podia ouvir os sussurros e risadinhas dos espectadores, sentir os olhos julgadores cravando-se em suas costas. Seus sócios comerciais, que o estavam esperando, observavam em choque e incredulidade. Do lado de fora, James endireitou sua jaqueta, alisando as rugas deixadas pelo tratamento brusco dos guardas. Tomou um momento para se recompor, sua mente correndo com pensamentos sobre como lidar com essa injustiça. Sacou seu telefone e viu que sua reunião de negócios já havia sido comprometida. Seus sócios estavam indecisos agora, abalados pelo espetáculo que haviam presenciado. Mas enquanto James estava ali, uma nova determinação se solidificou nele. Olhou para a grande entrada do hotel, agora manchada pela memória da humilhação e do preconceito. Isso não iria terminar ali. Não, isso era apenas o começo. As notícias do incidente se espalharam como um rastilho de pólvora através das redes sociais. A gravação de vídeo de James sendo maltratado pela segurança se tornou viral, com milhares de pessoas expressando sua indignação pelo evidente perfil racial e discriminação. As pessoas começaram a pedir boicotes e a exigir responsabilidade. A reputação do hotel desabou. Para o final da tarde, suas páginas de redes sociais estavam inundadas de comentários negativos e os meios de comunicação pegaram a história, amplificando ainda mais as repercussões. Por trás dos bastidores, James já estava tomando medidas. Tinha conexões e recursos que a administração do hotel não havia antecipado. A queda no valor das ações do hotel era uma oportunidade de ouro. Contactou sua equipe financeira e, em questão de horas, começaram a negociar uma compra. À meia-noite, o acordo estava feito. James Hall era agora o novo proprietário do Grand W Hotel. Enquanto estava do lado de fora, olhando para o edifício que apenas ontem representava um lugar de vergonha e indignidade, sabia que amanhã voltaria não como um hóspede indesejado, mas como aquele que detém todo o poder. James Hall se encontrava do lado de fora do Grand W Hotel na manhã seguinte, sentindo uma satisfação silenciosa a sentar-se sobre ele. O sol começava a nascer, projetando longas sombras sobre a elegante fachada do hotel. Hoje não era o hóspede humilhado que foi forçado a sair. Hoje era o novo proprietário. Os eventos do dia anterior haviam preparado o cenário para o que estava prestes a se desenrolar. A indignação pelo vídeo viral de seu maltrato havia feito a reputação do hotel cair em picada da noite para
para o dia. Os investidores estavam assustados e o valor das ações do hotel desabou. James viu sua oportunidade e a aproveitou. Para quando o sol se pôs, ele havia comprado uma participação majoritária no Grand WW. Agora estava aqui para corrigir as coisas. Ajustou seu terno e caminhou através das portas de vidro giratórias. O saguão ainda despertava e apenas alguns hóspedes estavam deambulando. As faces familiares do pessoal que o havia tratado com desprezo apenas um dia antes agora estavam cheias de choque e incredulidade. Os murmúrios se espalharam rapidamente entre eles ao perceberem quem acabara de entrar. Sem pausar, James se dirigiu ao balcão de recepção. A mesma jovem recepcionista de ontem estava ali, seu rosto empalidecendo ao reconhecê-lo. Ela se tensionou, sua arrogância anterior substituída pela incerteza. "Bom dia", disse James com calma. "Preciso falar com seu gerente agora." A recepcionista sentiu, sem dizer uma palavra, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto levantava o telefone e ligava para o escritório dos fundos. Uns momentos depois, o Sr. Collins, o gerente que havia orquestrado a humilhação pública de James, apareceu. Sua atitude confiante havia evaporado durante a noite, e a expressão arrogante do dia anterior foi substituída por confusão e ansiedade mal dissimulada. "Senhor Hall", começou Collins, tentando um sorriso educado que resultou forçado. "O que o traz de volta hoje? Há algo em que possamos ajudá-lo?" James sorriu, mas não era o tipo de sorriso cálido e amigável que Collins poderia ter esperado. Era o tipo de sorriso que carregava o peso de saber exatamente quem estava no comando. "Sim, de fato, há algo em que pode me ajudar", respondeu James. Sacou uma pasta de seu maletim e a colocou sobre o balcão de recepção. "Estes são os documentos que confirmam que agora sou o proprietário majoritário do Grand WW Hotel." Por um momento, o saguão pareceu congelar no tempo. Os olhos de Collins se abriram de par em par enquanto olhava de James para os papéis e de volta, seu rosto empalidecendo a cada segundo. Estendeu uma mão trêmula para recolher os documentos, escaneando-os rapidamente. Isso não pode estar correto", tartamudeou Collins, sua voz mal um sussurro. "Deve haver algum erro." "Não há nenhum erro", respondeu James, sua voz firme e calma. "Adquiri uma participação majoritária. A partir de agora, sou eu quem está no comando." Um pesado silêncio caiu sobre o saguão, enquanto o pessoal e os hóspedes processavam o que acabara de ser revelado. Collins ficou ali, atônito e sem palavras, sua mente correndo para fazer sentido da situação. Ontem ele estava no topo, seguro em sua autoridade e suposições. Hoje tudo havia mudado. "Sr. Collins", continuou James, seu tom firme, "por favor, reúna todo o pessoal no grande salão. Vamos ter uma reunião obrigatória." Todo o pessoal do hotel se reuniu no grande salão, sussurros nervosos enchendo a sala enquanto os empregados trocavam olhares ansiosos. O ar estava carregado de incerteza e medo. Alguns haviam visto o vídeo viral, outros apenas ouviram rumores, mas agora estava claro que o hotel estava sob nova direção. James se posicionou na frente da sala, observando a multidão. Podia ver a apreensão em seus rostos. Pessoas que antes tiveram poder e privilégio agora reduzidas à incerteza. Sabia que isso não seria fácil, mas era necessário. "Bom dia", começou James, sua voz carregando uma calma autoridade que silenciava a sala. "Para aqueles que não me conhecem, meu nome é James Hall e desde ontem à noite sou o novo proprietário do Grand WW Hotel." Um murmúrio percorreu a multidão. James deixou que se assentasse antes de continuar. "Estou seguro de que todos vocês viram o que aconteceu ontem, ou pelo menos ouviram sobre isso. O que ocorreu neste hotel foi inaceitável. A discriminação, o preconceito e o maltrato de qualquer hóspede não serão tolerados e que, a partir deste momento, suas palavras foram recebidas com uma mistura de espanto e apreensão. Alguns empregados assentiram, talvez sentindo culpa ou vergonha. Outros pareciam desafiadores, suas mandíbulas tensas
mudanças em uma resistência obstinada. Com efeito imediato, anunciou James, seu tom inflexível. Sr. Collins está dispensado de suas funções como gerente. Sua conduta de ontem foi inexcusável. Pode recolher suas coisas e abandonar as instalações. O rosto de Collins se tornou de um vermelho profundo. Abriu a boca para protestar, mas uma única olhada na expressão de James lhe disse que seria inútil. A dinâmica de poder havia mudado completamente e não havia mais espaço para negociação. Assentiu rigidamente e, sem dizer uma palavra, se virou para sair da sala, seu orgulho visivelmente despedaçado. James continuou dirigindo-se ao restante do pessoal. Estou dando a vocês uma oportunidade. Vamos reconstruir este hotel desde o início. Estou instituindo um programa de capacitação obrigatória sobre sensibilidade cultural, igualdade e respeito para cada empregado, de cima para baixo. Isso não é opcional. Várias mãos se ergueram, mas James levantou uma mão para detê-las. Sei que alguns de vocês podem não concordar com isso, e está tudo bem. Vocês são livres para ir embora se não puderem aderir a esses novos princípios. Mas para aqueles que escolherem ficar, entendam que isso não se trata apenas de manter seu emprego. Trata-se de ser melhores, de aprender com os erros do passado. Alguns empregados trocaram olhares inquietos. Era evidente que alguns estavam lutando para aceitar a nova realidade. Haviam operado sob uma certa mentalidade durante anos, uma onde se sentiam intocáveis. Agora enfrentavam uma escolha: adaptar-se ou ir embora. Ao concluir a reunião, James observou a multidão se dispersar. Podia sentir o descontentamento latente entre alguns dos empregados. Não era ingênuo. Sabia que mudar uma cultura profundamente arraigada não aconteceria da noite para o dia. Havia resistência, talvez até sabotagem, mas estava preparado. Mais tarde, naquele dia, James caminhou pelos corredores do hotel, observando o pessoal enquanto cumpriam suas tarefas. Podia ouvir os sussurros, ver os olhares suspeitos dirigidos a ele. Alguns dos empregados mais antigos, aqueles que estavam ali durante anos e estavam acostumados a gerenciar as coisas à sua maneira, eram os mais resistentes. Murmuravam entre si, fazendo planos vagos para minar as novas regras ou ouvir rumores entre os empregados para semear discórdia. Ouço que alguns de vocês não estão contentes com as mudanças, disse James, surpreendendo um pequeno grupo de empregados. Eles se endireitaram rapidamente, sorrisos falsos. Deixem-me ser claro, não estou aqui para punir ninguém. Estou aqui para fazer deste um lugar melhor para nossos hóspedes e para vocês. Mas se pensam que podem continuar com suas velhas práticas, descobrirão que estão muito enganados. Os empregados se moveram desconfortavelmente, sem ousar encontrar seu olhar. James assentiu, satisfeito de que seu ponto havia sido deixado claro. Estava estabelecendo o tom desde o início. Não haveria tolerância para a insubordinação ou sabotagem. No entanto, por trás de portas fechadas, os murmúrios de descontentamento continuaram. Alguns membros do pessoal, liderados por um antigo gerente sênior que havia sido rebaixado a uma posição inferior, começaram a conspirar em silêncio, formas de resistir às mudanças. Sussurravam sobre fazer fracassar os esforços de James, propagando rumores entre os empregados para semear discórdia. James não era estranho a esses desenvolvimentos. Os havia antecipado desde o início e estava preparado. Já havia começado a contratar novo pessoal, especialmente aqueles que haviam experimentado discriminação e estavam ansiosos por uma oportunidade justa. Sabia que essas novas contratações seriam cruciais para estabelecer um exemplo e equilibrar a balança. À medida que os dias passavam, a tensão no hotel crescia. Empregados que antes se sentiam seguros em suas posições, agora se sentiam vulneráveis. Alguns estavam dispostos a adaptar-se, a aprender e a crescer nesse novo ambiente. Outros se aferravam obstinadamente a seus velhos hábitos e preconceitos, seu ressentimento fervendo logo abaixo da superfície. James observava tudo com um olhar calmo e determinado. Esta era uma prova para ele e para eles. Eles se elevariam diante do desafio ou se desmoronariam sob
sob o peso de sua própria arrogância. Só o tempo diria, mas uma coisa era certa: o Grand WW Hotel nunca mais seria o mesmo. Os dias seguintes à tomada de controle de James Hall sobre o Grand WW Hotel foram tensos e transformadores. A mudança estava no ar e todos podiam sentir. O grande saguão, uma vez cheio de gerentes e pessoal seguros de si mesmos que se orgulhavam de seu status, agora zumbia de incerteza. As novas regras de James haviam sacudido os alicerces sobre os quais o hotel havia sido construído, e as rachaduras começavam a aparecer. As sessões de capacitação obrigatória sobre sensibilidade cultural e igualdade começaram quase imediatamente. Os ex-gerentes e supervisores, muitos dos quais haviam acreditado durante muito tempo estar acima de qualquer reprovação, se encontraram sentados ombro a ombro com o pessoal júnior em salas de reunião apertadas. Pela primeira vez, foram forçados a confrontar seus preconceitos, enfrentar verdades desconfortáveis sobre seu comportamento passado e ouvir as perspectivas daqueles que muitas vezes haviam desconsiderado ou passado por alto. James deixou claro desde o início que a capacitação não era meramente um formalismo. Esperava-se que cada empregado participasse plenamente, e todos, independentemente de seu título ou antiguidade, agora eram avaliados em sua capacidade de adaptar-se e aprender. A resistência a essas novas normas não seria tolerada. Nos dias que se seguiram, uma mudança significativa foi implementada na estrutura do pessoal do hotel. Muitos dos que anteriormente ocupavam cargos de liderança foram redesignados para posições de nível de entrada. A ex-assistente de gerente, que antes era orgulhosa e dominante, agora se encontrava trabalhando como garçonete no restaurante do hotel, um trabalho que antes havia desprezado. Agora estava servindo aos hóspedes ao lado das mesmas pessoas que anteriormente havia ignorado ou menosprezado. As mudanças foram mais evidentes no comportamento do Sr. Collins, o gerente despojado de sua autoridade. Collins foi redesignado como porteiro, um papel que o obrigava a interagir diretamente com os hóspedes, atender às suas necessidades e, o mais importante, praticar o tipo de humildade e serviço ao cliente que raramente havia mostrado em sua posição anterior. James o observava de perto, notando as sutis mudanças em seu comportamento, desde a rígida relutância de um homem não acostumado a ser dito o que fazer, até a resignação gradual de alguém que não tinha outra escolha. O ex-supervisor de cozinha, Bren, que uma vez havia comandado um pessoal da cozinha com mão de ferro, agora fazia parte da equipe de limpeza. Ele esfregava os banheiros e lavava os pratos, suas mãos rachadas pelo trabalho que antes designava a outros. Um dia, James o viu murmurando para si mesmo, enquanto esfregava o chão do saguão, seu rosto antes seguro agora torcido pelo rancor e pela frustração. Enquanto isso, James trouxe novos empregados, particularmente indivíduos de comunidades marginalizadas que haviam enfrentado discriminação em seus trabalhos anteriores. A esses novos contratados foram dadas oportunidades para liderar, gerenciar e contribuir com ideias para a transformação do hotel. Uma delas, uma jovem mulher negra chamada A, foi promovida para chefiar a equipe de relações com os hóspedes. Ela havia sido anteriormente recepcionista em outro hotel, mas lhe havia sido negada repetidamente a promoção, apesar de suas qualificações. Agora tinha a tarefa de estabelecer um novo padrão de serviço e inclusão no Grand WW. A velha guarda, os antigos gerentes e supervisores, encontrou difícil ajustar-se às novas dinâmicas de poder. Lutavam com seus papéis diminuídos e a mudança na autoridade. Para alguns, o ressentimento só crescia. No entanto, para outros, a experiência começou a provocar introspecção. Pouco a pouco começaram a ver suas antigas atitudes e comportamentos sob uma nova luz. À medida que as semanas passavam, a atmosfera no hotel começou a mudar. A hostilidade e a resistência iniciais começaram a dar lugar a uma aceitação silenciosa e desconfortável. James estava presente todos os dias, caminhando pelos corredores, falando com o pessoal e mantendo um olho atento sobre as dinâmicas. Sabia que a verdadeira mudança não viria da noite para o dia. Era um processo
processo lento e deliberado que exigia tanto paciência quanto persistência. Durante uma das sessões de capacitação, desenvolveu-se uma conversa interessante. Linda, uma supervisora de recepção que havia sido rebaixada a carregadora, interveio. Ela havia sido resistente no início, mas algo havia mudado nela. Tenho pensado, disse Linda com vacilação, dirigindo-se ao grupo. Nunca me dei conta de quanto julgava as pessoas por sua aparência. Pensava que estava sendo profissional, mas talvez estivesse sendo apenas injusta. Agora chefe de relações com os hóspedes. Assentiu e respondeu. Não se trata apenas de ser cortês. Trata-se de reconhecer que todos merecem respeito e dignidade, independentemente de como se parecem ou de onde vêm. Linda olhou para baixo, processando as palavras. Suponho que tenho muito que aprender, admitiu. Momentos como este davam a James esperança. Podia ver o potencial de crescimento em alguns do pessoal, mas havia outros que permaneciam endurecidos, recusando-se a deixar para trás seus velhos preconceitos. James sabia que esses eram os que eventualmente teriam que ir embora, seja por escolha ou por força. Os antigos empregados, que haviam sido mais resistentes, como Bran e alguns outros, começaram a conspirar a portas fechadas. Sussurravam sobre derrubar James, levantar queixas ou até organizar uma greve. James estava ciente desses murmúrios. Os havia antecipado desde o início e estava preparado. Convocou uma reunião privada com esses empregados descontentes. Sei que alguns de vocês estão descontentes com as mudanças, começou. Sentem que foram rebaixados ou irrespeitados, mas perguntem-se por que se sentem assim. É porque foram tratados injustamente ou é porque finalmente estão sendo tratados equitativamente? Brian, incapaz de conter sua frustração, exclamou. Isto não é para o que assinamos. Não pode simplesmente entrar aqui e dar a volta a tudo. Os olhos de James encontraram os dele, calmos, mais firmes. De fato, posso e fiz, porque sobre o que se construiu este lugar não estava correto. Estou oferecendo a vocês uma oportunidade para ser parte de algo melhor, mas isso depende de vocês. Podem escolher crescer ou podem escolher ir embora. A sala caiu em silêncio. Estava claro que James não iria recuar. Não tinha interesse em comprometer-se com aqueles que não estavam dispostos a mudar. À medida que os dias se tornavam semanas e as semanas em meses, o Grand WW Hotel experimentou uma profunda transformação. A rígida hierarquia que um dia existiu começou a desmoronar, substituída por uma estrutura mais inclusiva e dinâmica. Os novos empregados, especialmente aqueles que haviam enfrentado discriminação em outros lugares, floresceram em seus papéis. Suas ideias frescas e entusiasmo infundiram nova vida ao hotel. Os hóspedes começaram a notar a diferença. A energia no hotel era diferente, mais acolhedora, mais autêntica. As pessoas começaram a falar do Grand WW como um símbolo de mudança e progresso. As avaliações positivas começaram a surgir online, elogiando o renovado compromisso do hotel com a diversidade e a igualdade. O ponto de inflexão chegou quando o senhor Collins, o antigo gerente que agora trabalhava como porteiro, teve um encontro fortuito com uma família negra no saguão. Era uma situação que refletia o incidente com James, mas os papéis estavam invertidos. O rosto de Collins empalideceu ao reconhecer a gravidade do momento. Ele hesitou, com as mãos tremendo enquanto entregava à família suas chaves de quarto. Sua voz tremeu ao falar. Bem-vindos ao Grand WO. Se precisarem de algo, por favor, me avisem. A família sorriu e agradeceu. Pela primeira vez, Collins viu a si mesmo através dos olhos deles. Viu o medo e a incerteza que ele mesmo havia infligido a outros naquele momento. Entendeu o peso completo do que James havia estado tentando ensinar a todos. Não se tratava apenas de igualdade em palavras, tratava-se de experimentá-la em ação. Naquela noite, Collins se aproximou de James, sua postura já não rígida de orgulho, mas mais humilde. Creio que estou começando a entender, disse em voz baixa.
Nunca me dei conta de quanto dava por certo, de quanto menosprezava as pessoas. Sinto muito. James assentiu, sentindo a sinceridade na voz de Collins. Não é fácil mudar, respondeu. Mas reconhecer isso é o primeiro passo. Se estiver disposto a aprender, tem um lugar aqui. Um a um, outros membros do pessoal começaram a seguir o mesmo caminho. A resistência deu lugar à compreensão e o hotel começou a prosperar lentamente, mas com segurança. Aqueles que não puderam adaptar-se foram embora e aqueles que ficaram tornaram-se defensores da nova visão. Para o final do terceiro mês, o Grand Dub Hotel já não era apenas um lugar de luxo, era um lugar de aprendizado, crescimento e redenção. A transformação não se refletiu apenas em suas políticas, mas também em sua gente. James se encontrava em seu escritório, olhando para a cidade buliçosa abaixo. O caminho havia sido longo e desafiador, mas sabia que era apenas o começo. Não se propusera a buscar vingança, mas a construir algo melhor. E enquanto observava o hotel ganhar vida de maneiras que apenas havia sonhado, sabia que havia tido sucesso. O velho sistema havia desmoronado, mas de suas cinzas havia surgido uma nova ordem, construída sobre o respeito, a igualdade e a justiça. E nessa nova ordem não havia lugar para os preconceitos. O Grand Dub Hotel havia encontrado seu novo capítulo, e também o haviam feito todos os que se encontravam dentro de seus muros.